Em Cristo, o homem foi restaurado espiritualmente, moralmente e seremos no corpo também, quando recebermos o nosso corpo glorificado. E tudo isso pelos méritos de Jesus. Na cruz, três atributos de Deus se encontraram: a justiça, a ira e o amor. Irmãos, a ira é um atributo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Essa semana estudaremos a lição de número 3, que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. Como eu sempre digo para os irmãos, a nossa intenção aqui é fazer um aparato geral do assunto, né, do tema, do texto lido, com a intenção de ajudar aos professores de escola bíblica dominical a entenderem melhor a lição, a prepararem melhor as suas lições, aqueles também que não são professores, mas gostam de se inteirar do assunto ou querem ser. Então, a nossa intenção aqui é essa. Então, nós não lemos tópico por tópico por conta disso. Venho também lhe pedir que, por gentileza, você se inscreva em nosso canal para nos ajudar a crescer, curta, compartilhe. Como eu disse, é a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículo 19. A verdade prática diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19, e em Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao 7, que diz assim: e a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se abaixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço,
e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A introdução da lição diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão, Gênesis 3, do versículo 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, Gênesis 4:8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Pois bem, meus irmãos, estamos diante de mais uma lição de suma importância para nós. Essa revista, esse trimestre, estamos vendo alguns assuntos antropológicos que são totalmente teológicos. Essa lição de número 3, além de tratar da antropologia, ela também trata da amartiologia, que é a doutrina do pecado. É um assunto que não tem como separá-lo um do outro. Quando falamos de pecado, falamos também do homem, porque foi através da desobediência de Adão, o primeiro ser humano a ser criado, que o pecado entrou no mundo. Então, além de uma lição antropológica, ela também trata de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, o texto que nós lemos, a leitura bíblica em classe, de Gênesis 3, mostra a sentença de Deus a Adão por conta do seu pecado. E o texto de Eclesiastes mostra Salomão, já idoso, dizendo algo muito importante, que os jovens deveriam buscar a Deus, começar, a buscar a Deus enquanto jovens, e não esperar chegar na velhice, porque os efeitos da morte são terríveis. Então, aproveitar bem a sua juventude para se aproximar de Deus. E é importante, já para início aqui da aula, dizermos que o pecado ele existe e ele é real. Não adianta querer relativizar, querer dar um jeitinho. Não tem jeitinho. O pecado ele existe e ele é real. Existem algumas linhas de pensamento, podemos dizer assim, que negam a existência do pecado, negam o fato do pecado. Alguma delas, podemos dizer aqui, a começar pelo ateísmo. O ateísmo, eles negam a existência de Deus. Então, eles também negam o pecado, porque se o pecado ele é contra Deus, se não há Deus, então não há pecado. Também podemos mencionar aqui o determinismo. Para esses, o homem não pode ser louvado, elogiado, engrandecido por ser bom, mas também não pode ser culpado por nada por ser mau, porque o homem ele é escravo das circunstâncias. Assim pensa o determinismo. Então, o meu pecado ele não é passivo de condenação. Afinal, eu sou escravo das circunstâncias. Podemos citar aqui também o hedonismo, que significa prazer. Os adeptos deste pensamento, desta teoria, eles prezam o prazer da vida, em fuga da dor. Então, a pergunta, na ótica deles, não é se algo está certo ou se está errado,
Mas a pergunta é: me dá prazer? Porque é isso que importa. Então também é uma linha de pensamento que nega a existência e o fato do pecado. Podemos citar também uma outra linha de pensamento aqui chamada ciência cristã. Para esses, o pecado não é real. Eles negam a realidade do pecado. O evolucionismo também é uma outra linha de pensamento, é uma outra teoria que também nega o pecado. Porque, de acordo com os evolucionistas, nós somos seres evoluídos, que éramos seres irracionais e evoluímos para um ser racional. Logo, os meus pecados, os meus erros, na verdade, são consequências que eu trago da minha vida de quando eu era um ser irracional. Logo, não é pecado. Assim pensam, né, os evolucionistas. Mas podemos refutar todas essas linhas citadas aqui e algumas outras, que por conta de tempo eu não citei, com Romanos 3, versículo 23 ao 26, um texto muito conhecido, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, que todos nós pecamos. Toda a raça humana herdou essa inclinação para o mal, herdamos de Adão. Não tem para onde fugir. Esse é o primeiro ponto que a gente observa nesse texto. O segundo é que em Jesus nós fomos recriados. Porque Deus fez justiça na pessoa do seu filho, Jesus. E agora, estando nele, que é o justo, nós passamos a estar justificados. Eu só tenho a minha dívida paga, quitada, se eu estiver naquele que pagou, que é Cristo. Então, todos nós pecamos, todos, sem exceção. Nós sabemos que a origem do pecado, né, a origem do mal, ela se dá no coração de Satanás. Mas no mundo, ela vai se originalizar lá quando Satanás, em forma de serpente, vai enganar a Eva, dando do fruto a ela, fruto é esse que ela também dá a Adão. A gente vê isso em Gênesis capítulo 3. Então, por conta daquela desobediência, o pecado entrou no mundo. É razoável a gente pensar que a serpente talvez fosse um animal formoso, tanto que Satanás usou a serpente para isso. Satanás ele não vai vir de tridente, de garfo, igual tem muita gente que pensa. Ele vem sempre de uma forma sutil para poder enganar, de uma forma que a pessoa não consiga maldar. Então é muito possível que a serpente fosse um animal formoso, um animal que talvez Eva não desconfiaria. É razoável pensar. Podemos pegar lá, quando lá em Mateus 16, Pedro, mesmo sendo amigo de Jesus e tendo uma boa intenção, Jesus repreende ele: para trás de mim. Jesus era cheio do Espírito Santo e Jesus entendeu que por ali tinha uma ação maligna de Satanás. Usando quem? Um dos melhores amigos de Jesus. Alguém que talvez Jesus
não desconfiaria? Mas Jesus é Deus. Jesus era cheio do Espírito Santo, então ele não enganou a Jesus. Mas o que eu quero dizer, usando esse texto como exemplo, é que o diabo ele vai sempre querer usar para nos tentar, para nos fazer cair, para nos enganar, coisas da onde nós não desconfiamos, porque ele é astuto. Então, muito provavelmente, ele usou a serpente porque é provável que fosse um animal que Eva jamais desconfiaria de alguma coisa. Então, depois do pecado, ou seja, que eles comeram do fruto proibido, teve juízo sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem. O juízo sobre a serpente, por exemplo, a gente consegue ver em Gênesis 3,14, que diz: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui a gente consegue ver a sentença de Deus para a serpente. A serpente, ela foi um instrumento de Satanás, que Satanás usou para enganar os nossos pais. Aí talvez você pense, se a serpente ela foi só um instrumento usado por Satanás, por que Deus a puniu? Deus a puniu porque a vontade de Deus é fazer dessa maldição da serpente um tipo, da maldição sobre o diabo e todos os poderes do mal. Através da maldição da serpente, o homem ele deve reconhecer como a maldição de Deus feriu todo o pecado e toda a maldade. Por isso que teve juízo para a serpente. O juízo sobre a mulher está lá em Gênesis 3, versículo 16, que diz: A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Vejamos, meus irmãos, dar à luz a um filho, embora seja uma bênção, embora seja algo maravilhoso, não podemos ignorar o sofrimento que uma mulher passa na hora de dar à luz. Não só na hora de dar à luz, mas durante toda a gestação. Como as mulheres passam mal, têm o seu corpo mudado, é bem verdade que umas passam um pouco mais mal do que outras, mas todas sentem alguma coisa. E tudo isso é uma consequência do pecado, apesar da gestação, de ter um filho, ser uma bênção, ser algo maravilhoso. Mas a gente não pode ignorar o sofrimento que é, sem contar que a maldade que faz parte do pecado, que faz parte desse pacote que entrou no mundo junto com o pecado, ele também afetou até mesmo o relacionamento matrimonial. A gente vê aí alguns lugares, né, que as mulheres elas são maltratadas. Então, o pecado ele bagunçou o juízo sobre o homem, que está aqui a partir do versículo 17 de Gênesis 3, como nós lemos. Eu estou lendo numa outra tradução aqui que diz: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra. A terra passou a ser maldita por conta do pecado. A terra também foi afetada. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas,
e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Isso aqui é muito sério, irmãos. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus aqui, ele foi pesado em cima de Adão. O seu pão até que volte à terra, comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Irmãos, esses versículos aqui, do 17 ao 19 de Gênesis 3, é simples. Fica claro, aqui no final, aqui no versículo 19, fica claro qual é a pena aplicada para o pecado: a morte. Porque você é pó, e ao pó voltará. O pecado, ele afetou a alma, o espírito e o corpo. O corpo, que é o veículo que a alma pecadora se utiliza para pecar, ele herdou todas as mazelas humanas, todos os problemas, todas as dificuldades e sofrimento. Tudo por conta do pecado. E falando da natureza do pecado, o primeiro aspecto é a esfera moral. Na esfera moral, existem algumas palavras que definem o pecado, que são as mais comuns, não são as únicas, que é errar o alvo, errar o caminho e estar em falta. Essas definições, elas evidenciam que o pecado fez o homem errar o alvo, fez o homem passar a ser pesado na balança de Deus. O homem caiu moralmente, espiritualmente. O homem passou a ser um infrator diante de Deus. Ele se tornou perverso. Ele se tornou mau. E tudo isso é contrário à retidão. Foi isso que o pecado fez. Se falarmos da esfera da conduta fraternal, o homem passou a ser violento, a ter uma conduta injuriosa. Olha o que diz Gênesis 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Por conta de que isso, irmão? Por conta do pecado. Olha o que diz Ezequiel 7, versículo 23. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Provérbios 16, versículo 19 diz: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Ou seja, o homem ficou caído, o homem ficou violento, o homem passou a ser o contrário de uma vida reta, o homem passou a ser perverso, passou a colocar os outros, os seus semelhantes, a perder. E quais são as consequências disso? A consequência do pecado? A primeira é a desfiguração da imagem divina que o homem foi feito. É bem verdade que o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. Ele não perdeu totalmente. A gente consegue compreender isso em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz assim: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então esse texto ele consegue mostrar para nós que o homem ele não chegou a perder totalmente a sua imagem divina por conta do pecado, mas essa imagem divina ela ficou corrompida, ela ficou manchada. A imagem divina no homem, ela ficou desfigurada. Só que olha que lindo, olha o que diz Colossenses capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,
onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Em Cristo, essa imagem manchada devido ao pecado, ela é restaurada. O homem, ele é restaurado em Cristo. Porque agora quem opera em nós não é o pecado, mas é Cristo. Então, quando eu me pareço com Cristo, eu me pareço com Deus. Então, em Cristo, nós recuperamos, nós voltamos a ter a imagem de Deus, só que de uma forma não corrompida. O nome disso é graça. Em Cristo nós recuperamos esta condição. E de que forma? Morrendo e sendo recriado por Ele. Em Cristo nós fomos recriados. Jesus Cristo, ao vir ao mundo, ele tornou possível ao homem recuperar a imagem de Deus, pelo que eu já acabei de falar, porque fomos recriados nele. O pecado original, que também pode ser chamado de pecado inerente. Por que pecado inerente? Porque toda a raça humana, ela foi afetada, ela herdou essa herança dos nossos pais, do nosso pai Adão. Então, o pecado original, a queda, as consequências da queda, tudo isso foi transmitido a todo ser humano. Toda a carne humana, ela tem uma inclinação para o mal por conta do que Adão fez. Podemos ver isso em um dos salmos de Davi, o Salmo 51, no versículo 5. Olha o que ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esses salmos aqui, Davi escreveu quando ele foi repreendido pelo profeta Natã por conta do pecado de adultério dele com Batseba. Nesse versículo 5 do Salmo 51, quando ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, ele não está se referindo aqui ao pecado que ele cometeu com Batseba, não. Ele está indo lá atrás no Éden. Ele está deixando bem claro aqui a natureza caída, inclinada para fazer tudo de ruim que ele tinha. Natureza essa herdada por Adão. Então, o que a gente consegue compreender com isso? Por conta do pecado original, a minha carne ficou inclinada para o mal. A minha carne ficou inclinada para o pecado. E o pecado vai gerando pecado. Então, todos os pecados atuais, ou seja, o pecado que é cometido no tempo presente, ele é proveniente do pecado original. E é isso que Davi está dizendo aqui. Ele está sendo repreendido por um pecado dele de adultério, e ele está deixando bem claro aqui para Deus que isso é a carne dele. Esse pecado, mais esse pecado que ele cometeu, é por conta dessa inclinação para o mal que ele tem, desde lá do Éden, que é uma herança que vem desde lá do Éden, melhor dizendo, dos nossos pais, os pais da raça humana, Adão e Eva. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 9, 10 e versículo 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, toda a raça humana tem a sua natureza inclinada para o mal. A alma passou a ser pecadora por conta do que Adão fez e passou a se utilizar do corpo como veículo para o pecado, porque é isso que a alma pecadora faz. Ela se utiliza do corpo como veículo para pecar. Então, o homem passou a ter a sua carne com prazo de validade, voltar ao pó.
todas as enfermidades, tristezas, dificuldades, maldades, todas as mazelas que enfrentamos, é consequência do pecado. Só que tem um consolo para nós. Romanos 5, versículo 12 ao 21. Olha o que diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reunirão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto está muito claro, meus irmãos. Assim como todos os malefícios do pecado, como por exemplo a morte, entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão, pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, o pecado e a morte foram vencidos. E agora nós fomos restaurados nele. Nós fomos restaurados nele. Em Cristo o homem foi restaurado espiritualmente, moralmente e seremos no corpo também, quando recebermos o nosso corpo glorificado. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meus irmãos, isso aqui é uma promessa. A imagem manchada do homem por conta do pecado, em Cristo ela foi restaurada. O homem foi restaurado espiritualmente, foi restaurado moralmente. E o corpo? O corpo vai ser restaurado quando recebermos o nosso corpo glorificado, como eu acabei de ler aqui para os irmãos. É uma promessa. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Você já parou para imaginar isso? Você vê Jesus como ele é e ser semelhante a ele, ou seja, ter um corpo semelhante ao dele? A cruz, o sacrifício na cruz foi completo. Em Cristo, nós fomos justificados, nós fomos eleitos, nós fomos regenerados, nós fomos adotados e seremos glorificados. Teremos um corpo semelhante ao dele, aonde a dor, a tristeza, a morte nunca mais vão nos alcançar. E tudo isso
pelos méritos de Jesus. Na cruz, 3 atributos de Deus se encontraram: a justiça, a ira e o amor. Irmãos, a ira é um atributo de Deus. E a justiça, a ira e o amor se encontraram na cruz. A justiça foi a sentença sobre o meu pecado, que estava onde? Que estava em Cristo. A ira foi a aplicação dessa sentença. E qual foi a aplicação da sentença? A morte. E o amor, enviando o seu próprio filho para que nele fosse feito justiça, para que nós fôssemos justificados. Ou seja, em Cristo nós fomos restaurados. Em Cristo nós fomos regenerados à posição de filhos de Deus. O pecado, ele afetou toda a raça humana, é verdade, bagunçou com tudo, mas Cristo veio e resolveu a causa. Cristo veio e resolveu a causa. E agora estamos na expectativa da nossa glorificação, na expectativa de se cumprir o que está lá em Apocalipse 21, do versículo 4 ao 6, que diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus tem restauração para quem quer ser restaurado. Jesus tem justificação para quem quer ser justificado. Que você, meu irmão, possa ter sido abençoado com essa aula. Foi apenas um breve comentário que eu fiz aqui sobre o assunto que estudaremos nessa terceira lição, a fim de ajudar e esclarecer aos professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui até agora assistindo esse vídeo. E mais uma vez, se inscreva para nos ajudar a crescer o nosso canal. Curta, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.